amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Queridos irmãos paroquianos, você que nos acompanha pelas redes sociais, boa tarde. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Silenciosamente, a vida eterna é oferecida a toda a humanidade pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele foi cercado, condenado e martirizado como um cordeiro. Jesus segue o caminho do servo sofredor, que na dor e no sofrimento se oferece a si mesmo para nos trazer a misericórdia e nos salvar. Participemos com todo o nosso ser deste mistério de autodoação de Jesus para nossa salvação. Em silêncio, iniciemos a nossa celebração. Ó Deus,
pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como o trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo, Senhor nosso. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego
vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da Carta dos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que neles obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: a quem procurais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estava se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Ele sabe o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que ele estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote.
não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos seus discípulos? Pedro negou. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse: eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o a vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nenhum crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam:
Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, e em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que estava tudo consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediram a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho,
como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Toda a liturgia desta Sexta-feira Santa nos oferece a contemplação do mistério da cruz, nos fazendo reviver a dolorosa paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi-nos apresentado 2 textos. O primeiro, um texto profético, atribuído ao profeta Isaías. E um segundo texto, um texto histórico, atribuído a João. Entre um e outro, nós temos aproximadamente uma distância de mais de 7 séculos que os separa. Mas esta separação é anulada pela coincidência dos fatos referidos pelo profeta como descrição dos sofrimentos do servo sofredor, do servo de Deus, e pelo evangelista na narração do último dia terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías nos disse: tão desfigurado estava que havia até mesmo perdido a aparência humana. Desprezado, rejeitado pelos homens, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. O evangelista João, com os outros evangelistas, nos apresenta a figura do Cristo traído, insultado, esbofeteado. O Cristo coroado de espinhos, escarnecido, apresentado ao povo como rei de comédia, condenado,
crucificado. A causa de tamanho sofrimento é indicado pelo próprio profeta. Foi castigado pelos nossos crimes, esmagado pelas nossas iniquidades. O texto também nos traz o valor expiatório. O castigo que nos salva caiu sobre ele. E por suas chagas fomos curados. Jesus, ele é apresentado como a vítima de expiação. Ele se oferece em nosso lugar, na intenção de que seja retirado de nós os nossos pecados. O texto de Isaías também faz alusão ao angustioso sentimento, porque se sente abandonado por Deus. Sentimento expresso nas palavras de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Acima de tudo, o texto ressalta com clareza a espontaneidade do sacrifício. Livremente, Jesus, ele se oferece em expiação. Livremente, Jesus, ele se entrega aos soldados. Livremente, Jesus, ele deixa-se conduzir à morte. Entre as leituras do profeta Isaías e do evangelista João, nós temos um texto da carta aos Hebreus. Jesus, Filho de Deus, é apresentado na sua qualidade de sumo e eterno sacerdote. Perto dos homens, soube ele compadecer-se das nossas enfermidades, uma vez que a nossa semelhança experimentou a todas, exceto o pecado. É a provação da sua vida terrena e, sobretudo, da sua paixão, pela qual experimentou em sua carne inocente todas as asperezas, todos os sofrimentos, todas as angústias e fraquezas da natureza humana. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e vítima, que se oferece em expiação dos pecados dos homens. Não sangue de touros ou de cordeiros, mas o seu próprio sangue. Na obediência à vontade do Pai, Jesus, ele se entrega à morte.
e depois de ter profundamente experimentado as amarguras, ele é libertado pela ressurreição e torna-se causa da salvação eterna para todos os homens, para todos os povos e nações. Obedecer a Cristo, sacerdote e vítima, significa aceitar com Ele a cruz, abandonando-se como Ele à vontade do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morre no momento em que no templo se imolavam os cordeiros destinados à celebração da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Vamos permitir que morra em nós, pela ação do Cristo crucificado, o pecado que nos mata e que oferece também aos nossos irmãos e irmãs a morte. Na morte de Cristo, queremos sepultar a nossa ignorância. Na morte de Cristo, queremos sepultar a nossa mentira, a nossa violência, os nossos vícios, a nossa ira, a nossa fofoca, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Na morte de Cristo queremos sepultar a nossa preguiça, a nossa irresponsabilidade, a nossa falta de adesão ao projeto salvífico de Deus, a nossa frieza com os irmãos e irmãs da comunidade. Queremos sepultar na morte de Cristo esse espírito de derrota, as doenças, as enfermidades, o coronavírus. Queremos sepultar na morte de Cristo o homem velho que ainda insiste em permanecer em nós, na intenção de que na ressurreição de Cristo renasça em nós homens novos. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Conscientes que a salvação de Cristo é oferecida a todos, rezemos
com toda a Santa Igreja. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais, por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso Bispo Dom João Justino, por nosso arcebispo emérito Dom José Alberto Moura, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas dos batismos o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso, conservais o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé, os laços da caridade, unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar,
a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos. Pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. Fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos, pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecido os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, inspirados que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza, consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sobre a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados,
dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Adoração da cruz. A adoração da Santa Cruz é a segunda parte da celebração da Sexta-feira Santa e compõe o memorial da paixão e morte de Nosso Senhor. Memorial não é apenas relembrar ou fazer memória dos fatos, é realmente celebrar, tornando atual tudo aquilo que Deus realizou em outros tempos. Os cristãos peregrinos dos primeiros séculos a Jerusalém nos descrevem, através de seus diários, que em certo momento desta celebração, a relíquia da Santa Cruz era exposta para adoração diante do Santo Sepulcro. Os cristãos, um a um, passavam diante dela, reverenciando e beijando-a. Este momento é chamado de adoração à Santa Cruz, que significa adorar a Jesus, que foi crucificado, através do toque concreto que faziam naquele madeiro, onde foi estendido e banhado com seu próprio sangue. Jesus celebrou sua Páscoa passando através de uma morte dolorosa e humilhante, para chegar à ressurreição gloriosa. A cruz não é um sinal mudo, mas antes um grito que chama ao perdão, à reconciliação dos homens com Deus, à justiça e ao amor universal. Na cruz, Jesus não permaneceu mudo. O sofrimento não lhe fechou a boca, nem lhe inspirou sentimentos de vingança. Mas, precisamente, no momento mais crucial, ela se abriu para invocar perdão e amor. Quando beijamos a cruz, não a beijamos por si mesma, mas como quem beija o próprio rosto de Jesus. Honrando sua cruz, adoramos e agradecemos por tudo que nosso Senhor realizou por nós, através da cruz. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual
qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Esperado esse momento, tenho esperado que viesses aqui, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Cruciel, árvore nobre, que flor e fruto nos dais. Árvore alguma se cobre das mesmas pompas reais. Lenho que o sangue recolhe, ao homem Deus sustentais. Cantemos hoje em memória da luta que houve na cruz, este sinal de vitória que todo um povo conduz. Nela, coberto de glória, morrendo, vence Jesus. O Criador, apiedado da maldição que ocorreu quando do lenho vetado Adão o fruto mordeu. Para curar o pecado outro lenho escolheu. Que um lenho ao outro venceste, com arte Deus declarou. E a salvação nos viestes pela cruz, que ele abraçou. De modo a vida irrompesse onde o pecado brotou. Quando do tempo sagrado a plenitude chegou, pelo seu Pai enviado, o Filho ao mundo baixou. De um corpo a Deus consagrado, a nossa carne tomou. Na manjedoura ele chora, o Rei eterno dos céus, enfaixa-o Nossa Senhora, que pobres panos os seus. Por frágeis laços embora, cativo o corpo de Deus, já tendo o tempo cumprido da sua vida mortal, só pelo amor impelido, numa oblação sem igual. Na dura cruz foi erguido nosso Cordeiro Pascal,
Cravam-lhe os cravos tão fundo, seu lado vão traspassar. Já corre o sangue fecundo, a água põe-se a brotar. Estrelas, mar, terra e mundo, a tudo podem lavar. Inclina, ó árvore, os ramos, acolhe o teu Criador. Para o que em ti nós pregamos, do tronco abranda o vigor. Para o Rei que hoje adoramos, seja um leito de amor. Só a ti isso foi dado, ao Salvador sustentar, e a todos que hão naufragado, ao porto eterno levar. Pois o Cordeiro imolado quis o teu tronco sagrar. Louvor e glória ao Deus Trino, fonte de luz, sumo bem. Ao Pai e ao Filho divino louvor eterno convém. Ergamos todos um hino ao que de ambos provém. Amém. Preparemo-nos para a comunhão. Na noite da última ceia, Jesus foi preso e levado a julgamento. Em cada Eucaristia, ele renova seu sacrifício e nos alimenta com seu corpo e sangue. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Com essa promessa, Jesus fala de sua divina presença em nosso meio, pela Eucaristia. No entanto, nos dias atuais, muitos de nós estamos impossibilitados de recebê-lo sacramentalmente e de participar presencialmente de seu sacrifício redentor, que se realiza na Santa Missa. Mas podemos fazer nossa comunhão espiritual. Neste momento em que o sacerdote inicia o rito da comunhão, busquemos um maior recolhimento, reconhecendo humildemente a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Nossa miséria e indignidade diante do grande mistério que se apresenta aos nossos olhos, e nesse reconhecimento, suplicar de Deus o perdão. Hoje não há oferendas a apresentar ao Pai. Também não é renovado no altar o sacrifício da cruz. Não se faz a comunhão com o pão eucarístico consagrado na véspera. Comungamos com Jesus, nosso Cordeiro. Ele se sacrificou voluntariamente para libertar-nos do pecado. Neste convite pascal, nos dá a força para passarmos da morte do pecado à alegria da ressurreição. Com ele, convido a todos vocês a elevarmos a nossa oração ao nosso Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todos os perigos e pecados, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda definitiva e gloriosa do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas pela vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele.
Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo. Cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gostaríamos de convidar todos vocês a estarmos aqui amanhã, às 17 horas, onde estaremos celebrando, dando início assim à nossa vigília. A gente convida também a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook a estarem preparados, né, para esse grande momento, aonde que celebraremos assim, o ponto central é na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.